bom dia! Tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida. Vamos dar hoje então continuidade com o estudo do livro Autobiografia de um Yogi, que traz aí muitas histórias bastante interessantes, algumas sobrenaturais. Vou contar uma hoje aqui, compartilhar uma hoje, com esse propósito de compartilhar bons ensinamentos que nos ajudem a encontrar o nosso propósito, nosso sentido de vida aqui. Então hoje, falando um pouco sobre o tema intuição, pressentimentos, eu começo com uma história do capítulo do livro que fala sobre 6 couve-flores, que o próprio Yogananda, na época ainda chamado Mukunda, né? Plantou, cuidou dessas 6 couve-flores e chegou um dado dia lá no eremitério do seu guru e deu de presente para o guru, né? Foi plantado com muito cuidado, com muita ternura, estavam lindas, resplandecentes, as 6 couve-flores. E aí o mestre ficou muito feliz e pediu que ele guardasse então as couve-flores no quarto dele e eles iriam sair naquele momento por um passeio. E aí eles estavam todo o grupo passeando e chegou um momento que o mestre, o Shri Yukteswar, olhou para o Mukunda e falou: Mukunda, você trancou a porta de trás do eremitério? E aí ele falou: acho que sim, né? Mas ele havia se esquecido, né? E aí o mestre pensou, né, no ensinamento de que a contemplação divina não deve se tornar uma desculpa para o descuido material. Então ele estava na sua meditação, o Mukunda teve mais atenção ao seu momento de meditação do que as questões ali do dia a dia, as questões que ele deveria cumprir. E aí o mestre ficou bastante chateado com ele e falou: você negligenciou o seu dever de proteger o ashram, né? E precisa ser punido. E aí ele ficou então com essa questão em aberto. E aí ele falou o seguinte para ele: suas 6 couve-flores logo serão apenas 5. Mukunda, olha à esquerda, lembra? Estavam naquele passeio. Por entre o casario ali, você vai observar sair uma pessoa daqui a pouco, né? E certo homem vai aparecer e será instrumento do seu castigo para que você aprenda a sua lição. E realmente apareceu um camponês que dançava, movia os braços sem sentidos, né? Ele ficou observando e aí o mestre falou para ele, o guru, né, Yogananda, logo ele dará meia volta. E aí realmente o camponês deu meia volta e se dirigiu ao eremitério, né? Saiu, entrou lá e voltou segurando uma das couve-flores. Foi então que o Mukunda saiu correndo atrás dele, né, para tentar resgatar, mas o guru, o Shri Yukteswar, chamou de volta, né, e rindo muito de toda a situação, e voltaram todos para o eremitério. Ele foi lá no seu quarto e percebeu que o camponês tinha levado apenas uma couve-flor, deixando intacto inclusive anéis de ouro, relógio, dinheiro exposto em cima do cobertor. E aí ele pediu para que o Shri Yukteswar explicasse o que tinha acontecido, esse incidente, né? E o Shri Yukteswar disse que a ciência logo descobriria, né, alguma dessas leis ocultas. O que aconteceu foi que os pensamentos nada mais são que vibrações sutilíssimas movendo-se no éter, como um rádio bem sintonizado. Os pensamentos estão ali e você pode sintonizar ou não. E o Shri Yukteswar, como um receptor sensível, conseguiu, naquele momento, captar o pensamento daquele simplório camponês ansiando por uma couve-flor. E aos inúmeros pensamentos que pairam no ar, ele captou aquele pensamento, daquela mente, e foi capaz então de entender e de também transmitir um pensamento. Então, depois de funcionar como um instrumento de receptor, o Shri Yukteswar então passou a operar a sua poderosa vontade como uma estação transmissora, né, ou radiofusora, né, para dirigir então o rumo do camponês até a couve-flor. E aí ele coloca o ensinamento, deixa para a gente o ensinamento de que a intuição
é a orientação da alma que surge naturalmente quando a sua mente está tranquila. Então, a intuição é uma orientação da alma que surge naturalmente quando a sua mente está tranquila. Acho interessante nós atentarmos para a mente estar tranquila. Então, a intuição, a gente só vai conseguir percebê-la se a gente conseguir ter essa mente tranquila, né? E a reflexão que a gente pode fazer dessa passagem é que a alma, que tudo sabe, como a gente aprendeu também no estudo sobre Platão, sobre a República de Platão, que nós estamos aqui muitas vezes reaprendendo, temos reminiscências, né? Essas memórias que estão ali, e da memória que para Santo Agostinho na Trindade significava Deus, né? Então essa lembrança que está ali, né, oculta no nosso subconsciente, que nós podemos ter acesso a qualquer momento. Assim como é interessante a gente saber de uma técnica que Edison e também Salvador Dalí utilizavam para captar essa informação que está ali no seu subconsciente. Que Edison, na sua exaustão de tantos exercícios científicos que ele fazia, no momento que ele não conseguia mais entender da onde que sairia a solução daquele problema, ele mantinha sua mente tranquila. Como? Ele relaxava, ele tirava um breve cochilo, mas não era um cochilo de deixar lá e a hora que acordar tá bom. Não, ele pegava uma chave, algumas bolinhas de metal e deixava na sua mão, assim, num sofá onde ele tinha a mão ali que ele podia deixar encostada, e quando realmente ele ia cair naquele sono, as bolinhas caíam no piso, faziam barulho e ele despertava. Então era um momento em que ele ia entrar no sono profundo, ele já despertava, e naquele momento muitas vezes ele conseguia ter acesso à resposta que já estava ali. Mas por quê? Porque ele conseguiu entrar naquele estado de mente tranquila. Assim também diz que Salvador Dalí também tinha uma técnica parecida, em que ele se sentava num sofá que tinha um espaço para encostar os braços, e ele então segurava uma chave bem pesada. E no momento novamente que ele conseguia entrar naquele estado de sono profundo, a chave caía, fazia um barulho e ele acordava. E aí, por esse momento de tranquilidade profunda que ele alcançou, ele conseguia então despertar a sua criatividade também nas suas obras. Então a chave está em a gente conseguir estar num estado de mente tranquila, para que a gente consiga ter esse acesso, perceber a intuição e perceber também, ter acesso à criatividade, perceber as ideias que estão todas lá nessa grande memória da qual todos nós fazemos parte. Então a chave é nós conseguimos manter essa mente tranquila. E aí Chiriuquides vai continuar ensinando. Quase todos já tiveram a experiência de um pressentimento inexplicavelmente correto, ou que já transmitiram seus pensamentos também com exatidão a outras pessoas, né? Muitos casais relatam isso, né? Pensei em tal coisa, meu marido chegou com isso na mão, né? Por conta dessa harmonia, dessa mente tranquila também. Então, continuando, ele fala o seguinte: a mente humana, quando livre de perturbações ou da estática da inquietude, tem o poder de realizar todas as funções dos complicados mecanismos de um rádio. Então, enviar e receber pensamentos ou deixar de sintonizar com os indesejáveis. Depende do grau de força de vontade de cada pessoa. Então, mais uma vez, quando nós conseguimos manter essa mente livre de perturbações, por isso que é importante a gente primar por isso, está sempre gerenciando os nossos pensamentos, como bem sempre enfatiza o Dr. Augusto Cury também, deixar essa mente do síndrome do pensamento acelerado. Quando a gente deixa essa inquietude, através da nossa força de vontade, do grau da nossa força de vontade, é possível nós conseguirmos enviar e receber, deixar de sintonizar também pensamentos indesejáveis. Então, como que a gente pode desenvolver essa força de vontade? Primeiro, a gente precisa ter esse aparelho em perfeitas condições de funcionamento, né? Nosso corpo, nosso cérebro, né? Nossa mente, sem obstruções,
consciente, né? Cada vez mais consciente. Então, se a gente tem um vício, se nós estamos dominados por vícios, alguns alimentos em excesso, álcool, a gente acaba perdendo esse grau de consciência, né? De tranquilidade, esse canal desobstruído. Então, é importante que a gente prime, por isso que os grandes filósofos de toda a história sempre primavam, ensinavam a temperança, a prudência, o discernimento, em tudo na nossa vida, no que a gente vai comer, no que a gente vai beber, para que a gente conseguisse ter esse canal desobstruído. E se nós estamos também apegados aos prazeres dos sentidos, a gente não consegue ver mais nada, aí a gente fica aquela mente apegada àquela obsessão e está apegada em satisfazer os nossos sentidos mais, né, comuns, mais simples, mais banais. Também a gente perde essa sintonia, né, essa possibilidade de ter esse canal desobstruído em harmonia com o mais elevado, com a vontade divina. E para que a gente possa então ter essa força de vontade, é necessário um dos exercícios mais indicados, é claro, a meditação. Então, continuando, todos os pensamentos vibram eternamente no cosmos. Em concentração profunda, um mestre pode detectar os pensamentos de qualquer pessoa, viva ou morta. As origens dos pensamentos são universais e não individuais. Assim como também no estudo sobre os símbolos de Carl Jung, ele também fala sobre essa mente coletiva, sobre essa memória coletiva, sobre essa grande alma que está aí por todos os tempos e da qual todos nós fazemos parte. Ele fala sobre os sonhos, que nós muitas vezes temos acesso a essas memórias nos sonhos. Continuando. Uma verdade não pode ser criada, apenas percebida. Todo pensamento errôneo de um homem resulta de uma imperfeição, pequena ou grande, em seu discernimento. Então, uma verdade ela não pode ser criada, e sim percebida. Nós sentimos quando algo é verdade. E todo pensamento errôneo resulta, então, de uma imperfeição no nosso discernimento, na nossa escolha dos nossos pensamentos. Então, se a gente tem um pensamento errôneo, muitas vezes é porque nós escolhemos errado, né? Não utilizamos errado o nosso discernimento. Discernir, a gente aprende estudando filosofia, que é extrair o cerne, a verdade, o bem. Pensamento errôneo, então, leva à imperfeição. Um exemplo também que nós aprendemos estudando mais uma vez a República de Platão, que falava sobre tudo que vem do vício leva à feiura, à doença, tudo que vem da virtude traz a beleza, saúde, bem-aventurança. Então, pelas vossas obras vos conhecereis. Então, se nós estamos manifestando o que na nossa vida? Mais beleza, mais saúde, nós estamos no caminho da virtude. Isso está vindo porque nós estamos buscando exercitar a virtude. Agora, se nós estamos manifestando feiura, doença, morte, é porque nós estamos no caminho contrário, o caminho do vício, do apego. Continuando, ele fala, o objetivo da ciência da yoga é acalmar a mente, né? Lembrando que aqui, falando de ciência da yoga, não é só os exercícios, os asanas, é uma parte do yoga. Estamos aqui falando da ciência do yoga, né? Da filosofia do yoga. É acalmar a mente, o objetivo da ciência do yoga. Para, sem distorções, ela possa ouvir o infalível conselho da voz interna, essa voz interna com V e I maiúsculos, né? Embora o ego, nas mais bárbaras formas, conspire para escravizá-lo, o homem não é um corpo confinado, né, a um ponto no espaço, mas é, em essência, uma alma onipresente. Então, embora esse ego, que a gente já falou na última live, ele tente de todas as formas escravizar o homem nesse corpo confinado, para que a gente entenda que é só isso aqui, então a gente tem que usar e abusar desse corpo o máximo possível, né, nos prazeres, os sentidos, enfim. Em essência, o homem não é esse corpo, né, confinado, ele é uma alma onipresente, então, em todas as partes. Então, ele conta mais uma historinha aqui, dizendo que em um certo momento lá no eremitério eles perderam um lampião e aí o Yogananda, na época ainda Mukunda, foi pedir para o mestre, né, que utilizasse, pensando que ele ia utilizar os seus poderes, né, de clarividência para saber onde estava o tal lampião.
Aí o mestre falou, não, então vamos procurar, né? Chamou os discípulos e falou, interrogou, né? Onde que você viu o lampião pela última vez? Aí um acabou confessando que usou no pátio, aí foram atrás do lampião, não acharam. Aí o Mukunda, decepcionado, o mestre riu dele, né? E falou para ele, né? Que ele não era nenhum adivinho. Mais um ensinamento que Mukunda percebeu naquela história é que um mestre jamais exibiria os seus poderes para qualquer trivialidade. Então, e aí eles começaram nesse capítulo também contando sobre uma organização de uma procissão religiosa. E aí o mestre pediu para que Mukunda guiasse, né, os devotos, os discípulos, através da cidade e pela praia de Puri. E eles iriam descalços, né? Era um dia festivo, no solstício de verão, e amanheceu com intenso calor. E aí o Yogananda começou a ficar preocupado e conversou então com o mestre. Guruji, como posso conduzir os estudantes descalços sobre as areias ardentes? Ele estava realmente preocupado com essa situação. E aí ele falou, o guru, Shri Yukteswar, falou para ele o seguinte: vou lhe contar um segredo. O Senhor enviará um guarda-sol de nuvens e todos caminharão confortavelmente. Então ele organizou, o Mukunda passou a organizar alegremente a procissão, então aquela preocupação se dissipou, ele passou a organizar alegremente, e o grupo partiu do ashram segurando uma bandeira escrito Satsanga. Aí eu trago aqui o significado, né? Sat, que é algo bastante recorrente nesses ensinamentos hindus, significa ser, a essência, a verdade, a realidade, né? Sat, ser, a essência, a verdade, a realidade. E Sangha, associação. Então, eles eram uma associação com a verdade. Essa bandeira foi desenhada por Shri Yukteswar e ostentava o símbolo do olho único, o olhar telescópio da intuição. Aquele olho único, né, que é o olhar telescópio da intuição. Então, assim eles saíram do eremitério. Assim que eles saíram do eremitério, o céu toldou-se de nuvens como se fosse por mágica. Um leve chuvisco, provocando exclamações espantadas por todos os lados, veio refrescar as ruas das cidades e a praia escaldante. Os pingos suavizaram, caíram durante 2 horas da procissão, e no momento exato em que o nosso grupo, né, o grupo de Yogananda, reentrava no ashram, a chuva desapareceu. E aí o Shri Yukteswar disse para o Yogananda: vê como Deus se preocupa conosco? Respondeu o mestre, né, depois que o Yogananda agradeceu. O Senhor corresponde a todos os que trabalham e trabalha para todos. Assim como enviou a chuva a meu pedido, também realiza qualquer desejo sincero de um devoto. Raramente os homens compreendem o quão frequentemente Deus dá atenção às suas orações. Ele não é parcial em relação a uns poucos, mas ouve a todos que chegam a ele cheios de confiança. Os filhos dele deveriam sempre ter uma fé implícita na gentileza amorosa de seu Pai onipresente. Então, Deus realiza qualquer desejo sincero, né? Muitas vezes nós raramente compreendemos o quão frequentemente Ele nos dá atenção às nossas orações. E tudo é oração, né? Lembrando, se a gente está reclamando, também a gente está orando, né? Então tudo é oração e não é parcial. Nós devemos dirigir nossas orações com confiança, né? Com essa fé. Aí vem essa informação do solstício, do equinócio. Achei interessante trazer aqui. O que é o equinócio? O equinócio é quando o Sol incide na mesma intensidade nos 2 hemisférios. E isso acontece na primavera e outono. Já passamos, estamos saindo do outono agora. E o solstício 2 vezes por ano. No verão, entre 20 e 21 mês de dezembro. E também em junho, agora nós vamos ter o solstício entre 20 e 21 de junho. E o Sol, então, ele passa a ter maior intensidade em um dos hemisférios. Então, no solstício de inverno, dia maior que a noite, diferente no hemisfério contrário. A noite vai ser mais longa. Então, nós vamos ter agora o solstício de inverno. Também é interessante que no Ártico e no Antártico, nesses dias, são 24 horas de luz ou de escuridão, dependendo se estamos
né, em qual parte do ano. E aí, então, durante esses 4 momentos do ano, em geral, muitas tradições buscam celebrar, fazer suas atividades, suas festas religiosas nesses momentos, aproveitando esse momento da estação do ano. E agora ele fala também nesse capítulo detalhadamente sobre a questão musical que existe lá na Índia, né? Inclusive ele traz aqui a informação de que o Samaveda contém os mais antigos escritos do mundo sobre a ciência musical, né? Então, mais antigos escritos do mundo sobre a ciência musical é o Samaveda. Então, na Índia consideram-se que a música, a pintura e o drama como arte divinas. Assim também, né, Platão também ensinava, né, sobre a música e a ginástica, mas a música não era para a alma, né, e a ginástica para o corpo. Mas a música não era só a música em si, mas sim a arte das musas, que também incluía aí o drama, todas as artes. Então, como arte divinas. E aí a gente vai entender por quê. Então, nessa ciência musical, lá nos antigos Vedas, Brahma, Vishnu e Shiva, a trindade eterna, foram os primeiros músicos. Shiva, em seu aspecto Nataraja, o bailarino cósmico, é representado nas escrituras como aquele que deu origem às infinitas variações de ritmo. Isso é interessante a gente pegar essas informações. Infinitas variações de ritmo nos processos de criação, preservação e destrução. A gente vai entender por quê. Enquanto Brahma e Vishnu marcavam o compasso, Brahma ao tinir dos símbolos e Vishnu ao fazer soar a maridanga, ou o tambor sagrado. Então, que nos faz refletir, né, sobre o papel da música, da arte, da pintura, do teatro, do cinema, né, que a gente tem hoje, na criação das nossas vidas. Então, são artes divinas. Se a gente parte do princípio de que tudo é vibração, estão vibrando e estão criando aqui também as nossas vidas. É interessante a gente pensar, refletir sobre os grandes conhecedores desse potencial, utilizaram também as artes e utilizam as artes, né, para manipular, para fazer surgir aquilo que eles acreditam que deve ser o ideal para a humanidade, né? Mas muitas vezes esse ideal surge de um discernimento errôneo, como a gente aprendeu. Uma escolha errônea, e aí passa a propagar esse tipo de ideologia, né? Até trouxe aqui fui atrás, né, do significado dessa palavra ideologia. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que bom ler um livro, que não precisa ficar procurando significado, mas eu particularmente adoro ficar realmente entendendo o significado que há por trás de cada palavra. Nós já aprendemos aqui também nesse estudo de um grande filólogo, né, que estudava realmente a origem das línguas, e ele dizia que quem busca, é capaz de buscar, né, o significado da língua até chegar à sua essência, ele é capaz de se tornar onisciente. Então, ideologia, muitas vezes de nós já entendemos, só de ouvir falar a palavra ideologia nós já sabemos, mas o que seria uma ideologia, né? Dessa palavra foi criada, não é muito antiga, é do século 17, e etimologicamente ela vem de ideia ou ideal, e logos, que significa estudo, discurso ou tratado. Então, é a ideia que alguém teve e que produziu um tratado, né, para que pudesse, então, sustentar essa sua ideia e passou a propagar. Por isso que nós precisamos exercitar o nosso discernimento para ver qual ideia, qual ideologia nós estamos seguindo e perceber qual é essa verdade realmente que nós queremos manifestar na nossa vida. E então resta saber qual foi o propósito dessas ideologias, né? Se é um propósito que mais nos aproxima do nosso ideal divino, ou é algo que nos animaliza, que está nos levando ao vício. Então, lembrando mais uma vez Platão, tudo que é virtuoso resulta em belo e saudável. Se está resultando em saúde, em doença, em feiura, é porque está vindo do vício. Então, cabe a nós então utilizarmos nosso discernimento, né, para fazer nossas escolhas, porque se a gente não fizer escolha nenhuma, não tiver um propósito, uma meta, né, como lembrando que Epíteto já dizia que as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para florescer, né? Essa imagem, uma ideia, um propósito, uma meta, um objetivo de quem nós queremos ser. Se nós não temos essa imagem, essa meta, esse propósito bem definido, alguém vai colocar isso pra gente e isso vai acabar florescendo.
Enfim, voltando à simbologia da música, ele fala que Saravasti, a deusa da sabedoria, é simbolizada dedilhando a Vina, a mãe de todos os instrumentos de corda, e Krishna, uma encarnação de Vishnu, é mostrado na arte hindu como uma flauta, na qual toca a arrebatadora canção que chama de volta ao seu verdadeiro lar, as almas que vagam na ilusão de Maya. Para isso que existia a música, né? Então, sendo a natureza uma objetivação de Om, que é o som primordial, o verbo vibratório, o homem pode obter controle sobre todas as manifestações naturais através do uso de certos mantras e cantos. Então, lembra que eu falei sobre a vibração, sobre o som? Então, tudo é criado a partir dessa vibração. Sobre tudo, primeiro existiu o verbo, e o verbo era Deus, né? No ensinamento hindu, o Om, né? Tudo surgiu a partir do som primordial de Om. Então, o homem pode obter controle sobre todas as manifestações naturais através do uso de certos mantras ou cantos. E o que a gente tem cantado, né? O que a gente tem criado para a nossa vida? O ouvido, por aí muito mais. Então, a música hindu é uma arte subjetiva, espiritual e individualista, cujo fim não é o brilho sinfônico, mas a harmonia pessoal com a superalma, buscar conseguir manter essa sintonia, essa harmonia pessoal com a superalma. Todos os cânticos famosos da Índia foram compostos por devotos do divino. Todos os cantos famosos da Índia foram, compostos por devotos do divino. E a palavra sânscrita para músico é Bhagavatar, aquele que canta os louvores de Deus. Então, se você é músico, você é, em sânscrito, um Bhagavatar, aquele que canta ou deveria cantar os louvores a Deus. Então, já encerrando aqui, sendo o próprio homem uma expressão do verbo criador, o som exerce efeito sobre ele potente e imediato. A grande música religiosa do Oriente e do Ocidente alegra o homem porque causa um temporário despertar vibratório dos centros ocultos da nossa espinha dorsal, nossos chakras. Nesses beatíficos momentos reacende-se algo da lembrança da nossa origem divina. Então, esse efeito que o som causa em nós, é porque ele ativa esse despertar vibratório dos nossos chakras. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado também com o tipo de ritmo de música que a gente está ouvindo. Ele vai acabar, então, despertando algo em nós que pode ser mais divino ou pode ser mais animal. E aí, as 4 metas para uma vida elevada, nessas festividades, sempre tinha palestras do mestre Shri Yukteswar, e ele falava principalmente sobre o valor da Kriya Yoga, que é essa ciência da yoga, a meditação, bem como de uma vida de autorrespeito, tranquilidade, determinação, alimentação simples e exercícios regulares. Então, se a gente não sabe como viver uma vida boa, como alcançar essa vida de autorrealização, quem sabe a gente prestar mais atenção se nós estamos tendo uma vida de autorrespeito, tranquilidade, determinação, buscando ter uma alimentação simples e exercícios regulares. Bom, de água aqui. E para encerrar, ele fala sobre ousar, Então, depois que o Yogananda organizou todos os festivais com muita alegria, ele falou: esta noite você venceu o cansaço e o medo do trabalho duro. Nunca mais o incomodará no futuro. Então, se a gente muitas vezes acha que uma coisa é muito difícil, depois que a gente ousa fazer, executar, a gente consegue então chegar num outro estágio em que aquele muito difícil nunca mais vai nos amedrontar. Bom, e assim a gente encerra a live de hoje. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Se você gostou, curta, compartilha, comenta aqui e salva para você. Muito obrigada. Fique com Deus.